A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos dando início ao programa Educação e Trabalho na TV. A partir de hoje, você pode assistir ao programa Educação e Trabalho também na TV pelos canais Multiplay 6 e Digital 61.4. O programa que fazemos diariamente na Fortaleza FM 106.1, às 16 horas, você também agora pode assistir pela TV Fortaleza, nos canais Multiplay 6 e Digital 61.4. Programa Educação e Trabalho, e eu sou o professor Tauser, que vou apresentar para vocês. Hoje, nós temos um tema bem interessante, que é o marketing e o direito do consumidor. Aonde esses dois entram em conflito? Aonde o marketing atravessa o direito do consumidor? Aonde o direito do consumidor limita as criatividades do marketing? Nossos convidados de hoje, temos a doutora Cláudia, que é diretora do PROCON, Cláudia Santos, e o professor Christian Avesque, que é especialista e professor de marketing. Olá, professora Cláudia. Olá, professor Tauser, professor Christian. Professor Christian. Sempre um prazer, Tauser, estar aqui com você. E Cláudia, estamos aqui para a gente debater juntos, né? Com certeza, professor. Tema de hoje, nós queremos realmente desvendar para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ele possa conhecer melhor o marketing e os seus limites e também os direitos do consumidor, para que ele possa, tanto o empreendedor, na ocasião de desenvolver sua ferramenta de promocional, né, ele possa saber qual é o limite dele. Né? Vamos dizer que ele explore ao máximo as ferramentas de marketing, não atravessando o limite do direito do consumidor. E também o consumidor saber onde é que ele está sendo enganado. Aí eu venho aqui, doutora Cláudia, querer desvendar um pouco aonde que o direito do consumidor se sente agredido quando as práticas de marketing são consideradas desleais. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que as relações de consumo, elas devem ser sempre pautadas no direito à informação clara, adequada, na transparência da relação, e que essa informação ela não seja capaz de induzir o consumidor a erro no que diz respeito àquela publicidade, àquela propaganda, e nem que incite a violência ou a práticas que não são consideradas corretas. Então, sempre preservando a boa-fé na relação de consumo. Quando esses princípios, regras básicas do Código de Defesa do Consumidor não são respeitadas pela publicidade, pela propaganda, pela oferta, ponto de venda, exatamente. Então, aí sim, se fere os direitos do consumidor, porque eles estão expostos às práticas comerciais que não são consideradas pelo Código de Defesa do Consumidor como corretas. Professor Christian, e aonde é que o marketing ele é ou não agressivo ao ponto de agredir o direito do consumidor? Professor Tauser, o marketing como uma função dentro de uma empresa, ele deve ser pautado também pelas boas práticas, né? E o marketing, ele tem uma função que é muito importante, que é gerar a demanda de consumo. O que é isso? Né? A gente se utiliza de ferramentas de comunicação para que a gente possa fazer com que o consumidor compre o produto que nós estamos vendendo, dentro do nível de preço que nós estamos colocando, e que essa venda seja mais rápida. O objetivo do marketing é vender dentro de um nível de preço adequado para a empresa e o mais rápido possível. Para quê? Para que a gente tenha a lucratividade desejada. E aí, professor Tauser, o que às vezes ocorre é que em determinados mercados, quando o consumidor, ele muitas vezes, ele não tem muita consciência sobre a compra, e quando a gente não tem muita concorrência, as empresas às vezes avançam o sinal.
Elas podem utilizar determinadas práticas que são omissões, que são mudanças em determinadas quantidades de produto e não avisam. Elas podem pesar uma determinada gramatura e entregar outra, que isso, a função de marketing e o profissional de marketing, ele não concorda com isso. É uma prática de marketing que não é correta. O marketing é agressivo no sentido de ferir o direito quando ele omite, quando ele mente, quando ele engana, quando ele não entrega aquilo que foi prometido. Porque a função de marketing nada mais é do que prometer um atributo de produto e entregar aquilo que está sendo prometido. É atrair o consumidor, Isso. E atender realmente a expectativa que criou. Realmente a expectativa que criou. Exatamente. Agora, quando ele atrai e não atende essa expectativa... Aí tem-se um problema. Aí tem-se um problema. Né? E nós sabemos o quanto o efeito do marketing, ele atinge diretamente a vida das pessoas, sobretudo determinadas classes. Jovens, crianças, idosos, enfim, é claro que a gente sabe, até o professor pode até falar melhor do que eu, existe os segmentos que são mais susceptíveis a essa publicidade. Então, dependendo de como ela é feita, ela pode causar sérios problemas ao consumidor no que diz respeito aos seus direitos e outros mais, induzindo a comprar mais do que além da sua capacidade de compra, de poder aquisitivo. E aí, professor, eu só discordo numa coisa. A questão do consumo, realmente, o consumidor, e aí os órgãos de defesa do consumidor têm também um papel importante de orientar o consumidor no que diz respeito ao consumo e tudo mais, mas as empresas, elas também têm que verificar a questão do direito do consumidor de não avançar esse sinal, de não, com essas práticas que nós consideramos irregulares, porque ela faz com que o consumidor, ele veja um mundo colorido que não é o real, que não é o seu. Entendeu? E é claro que muitas vezes causam, na maioria das vezes, problemas seríssimos, principalmente do ponto de vista financeiro. Eu tenho visto, aí faço muita crítica nisso e vejo o Brasil como um dos países que se sustenta em cima da economia do parcelado, do comprar a prazo. Né? Até para comer hoje, o consumidor parcela em 3 vezes. Então, acho isso horrível. O governo, quando quer melhorar a economia, quando quer vender mais, o próprio governo facilita o crédito. Nós vemos agora, numa época dessa, próximo de fim de ano, próximo de algumas datas, faz aqueles feirão de renegociação para limpar o nome, para o consumidor voltar a comprar. Até uma capacidade de endividamento, né? Então, a nossa economia, eu acredito, enquanto a nossa economia for voltada para a compra a crédito parcelado, nós não vamos ter uma economia firme e vamos ficar suscetíveis a essas práticas de mercado, direito do consumidor, prática de marketing, em conflito o tempo todo. Por exemplo, agora recentemente, assim, né, num prazo não tão curto, mas também não tão longo, em relação às telefonias. A publicidade, ela induzia o consumidor ele adquirir aquele plano, aquele pacote, ele teria uma internet ilimitada. E se todo o material publicitário, todas as telefonias, entramos com ação judicial contra todas, também processo administrativo no próprio órgão que resultou em multa de milhões para elas, porque elas ofereciam ao consumidor esse pacote com promessa de serviço ilimitado e que não existia na prática. Quando acabava aquela franquia, o consumidor, para ter aquele dinheiro, tinha que adquirir um novo pacote. Então, mas estava lá, no seu material publicitário, ilimitado, serviço ilimitado. Então, é uma forma de captação de clientela do consumidor e é isso. Ele foi com aquela promessa de serviço que não existiu, que não existe. Nesse ponto, Cláudia, nós temos um problema que aí a gente teria que fazer um debate sobre o papel da comunicação no consumo. Né? Aqui no Brasil, nós somos um dos únicos países do mundo mais ou menos civilizado que a gente não tem um Conselho Federal de Comunicação para regular a grande propaganda. Que a comunicação é tudo. Sim. Aí é que está no marketing, nós colocamos, Tausi, que o primeiro papel que nós temos é seduzir as pessoas, e a gente seduz pela comunicação. Comunicação é tudo. É tudo. Tudo, né? em qualquer setor. Então, se você não tem uma regulação, lá no início do processo de consumo, fica muito difícil você educar o consumidor à compra consciente.
É porque, por exemplo, se você pegar uma propaganda de uma joia, de uma joalheria que vende a questão do estilo, você pode prestar atenção, eles não vão falar nada do produto. Eles vão fazer um VT, que vai durar 45 segundos, numa praia maravilhosa, com uma pessoa maravilhosa, num dia maravilhoso, sem assalto. Aí está tudo perfeito. E ao final da campanha, assina a joalheria com a joia. Ou seja, o mundo perfeito você Colorido, tem que ter. né? Mas aí é que está, que muitas vezes o direito, ele não consegue perceber que o consumo, ele não é só o consumo de utilidade das coisas. As pessoas na sociedade contemporânea, que a gente chama de pós-moderna, sociedade de consumo, as pessoas compram além da utilidade, boa parte delas. Claro. Que é o que a gente chama de consumo simbólico, que é o consumo de significado. Sim. Então, o Código de Principalmente pela Defesa, busca do status, né? na visão dos profissionais de marketing, né? E aí eu estou indo contra um pouquinho a minha profissão, ele não consegue muito bem regular a propaganda de venda de bens intangíveis, né? De significados, de conceitos e etc. No caso da telefonia, o mais grave seria, Cláudia, se ela não tivesse restringido com aquelas letrinhas pequenas, né, os serviços. Aí era um erro grave. Mas se ela está restringindo e ela coloca as condições de que após acabar vai ter que ser pago, né, dentro da perspectiva empresarial, foi feito o papel da empresa. A empresa, ela fez o quê? Ela fez a sedução, ela trouxe o elemento promocional e também fez a restrição. O que se pode colocar qual é a proporcionalidade entre a sedução e a limitação. Que eu vou concordar com você, enquanto cidadão, que seria interessante que a gente tivesse uma regulamentação para as restrições terem um peso tão importante quanto o apelo promocional. Aí o consumidor teria mais condições tangíveis de informação para poder fazer a defesa. Né? Para analisar analisar compra, melhor. a sua compra, claro. Mas por que é tão importante falar desse consumo mais simbólico? Porque de cada R$10 hoje, Cláudia, que os consumidores gastam, da classe C para cima, 65% a 70% disso são em itens que eles compram não pelo tangível, eles compram pela novidade, eles compram pela estética, eles compram pela renovação. É por isso que o crédito é importante. Porque o crédito, ele nada mais é do que a antecipação de um desejo. Sim, porque se deixar para o cliente consumidor não tenho pensar, ele pode não freia, comprar. Ele freia. Ele freia. Né? E aí é muito difícil o trabalho da Cláudia, eu acho que ela pode falar um pouco disso, porque quando uma empresa ela é uma multinacional, uma empresa que fatura 100 milhões, 200 milhões, ela tem um orçamento na área de marketing de aproximadamente 10% a 15% do que ela fatura. Pensem bem, Cláudia, pensem bem, professor Tausi. Eu tenho 15 milhões a 20 milhões de reais para investir em várias mídias, durante 24 horas por dia, estimulando o consumidor não só uma vez. A Cláudia, tu tem quantos milhões, Cláudia, para que tu possa conscientizar? Às vezes é uma guerra que ela não é muito complicada. Não, é desleal, isso aí é fato. Agora, com relação a essa propaganda das telefonias, já começa errado, porque não diz respeito à sedução, no que diz a publicidade, eu acho que isso é... O apelo, né? O apelo. Mas, quando você coloca lá as restrições em letras minúsculas, e às vezes tremido, né? E às vezes tremido, que não foi isso que passou, e não foi isso que o consumidor teve de imediato como informação, que muitas vezes ele só vai verificar isso quando tem posteriormente, e é por isso que o Código de Defesa do Consumidor inovou no que diz respeito a cláusulas abusivas. Antes do Código de Defesa do Consumidor, se você assinasse um contrato, pronto. Morreu. Acabou. Era quase, né, que havia cruz, porque você tinha que ir para a justiça e tal. Hoje, você consegue anular aquela cláusula sem precisar o seu contrato todo, por ser considerada uma cláusula abusiva. Então, chamada cláusula leonina? Leonina, exatamente. Isso. Então, quer dizer, e outra coisa, o consumidor não precisa nem ter conhecimento se a cláusula é ou não abusiva. O simples fato de estar lá, naquele contrato, e que o fornecedor, que as empresas, porque o código fala fornecedor, deveria prestar atenção, ter cautela de não colocar a cláusula abusiva, mas muitas vezes faz. E também não deixa o consumidor negociar. Exatamente. São cláusulas que ele não pode negociar, então, ele assina ou não. Quando a empresa sabe e elas conhecem, principalmente as de grande porte, o Código de Defesa do Consumidor, porque por isso... De trás para frente, viu, Cláudia?
tenho dúvida. Os 119 artigos do CDC, elas sabem interpretar, obviamente, que mais para o lado que lhes interessa. Sim. E até porque tem uma assessoria jurídica fortíssima. E assim o fazem, no caso da telefonia, quando elas sabem que restrições, quando tem restrições, elas devem informar o consumidor na mesma proporção, e é por isso que o Código de Defesa do Consumidor nasceu para igualar essa relação, e não faz, é má fé. É captação de clientela com intento de iludir, de enganar, de vender o que não tem. E é por isso que elas foram autuadas pelo PROCON, multadas, por conta dessa propaganda de induzir o consumidor a algo que ele não tem, que ele não terá, entendeu? Então, eu compreendo, eu acho salutar o marketing, eu acho a publicidade excelente, desde que ela fosse de fato, que o consumidor de fato fosse informado do que realmente ele tem, do que realmente aquilo está sendo oferecido para ele. E não que ele vá precisar depois e reclamar ou na empresa ou nos órgãos de defesa do consumidor que o direito dele seja respeitado, algo que a empresa deveria saber ou já sabe e faz de forma de má fé, que é o pior. Eu tenho alguns exemplos aqui, e aí é bem de praxe, professor Christian, quando a gente está dando aula de marketing, né? Aquelas coisas que venha buscar seu carro aqui na nossa concessionária, aí o cliente, né, tem umas historinhas que o cliente foi lá buscar o carro dele, vim buscar, não, você tem que pagar, não, mandaram vir buscar meu carro, eu vim buscar. Aí o cliente entrou na justiça, que ganhou um carro novo, não sei o quê. Essas historinhas funcionam, o marketing entra nesse nível no contrário ao direito do consumidor, e o direito do consumidor já viu alguma coisa, o PROCON já viu alguma coisa nesse sentido, olha, doutora Cláudia? Em tudo tem que ter bom senso, né? Obviamente que a gente sabe que empresa nenhuma vai dar nada de graça para ninguém. Para começar. O consumidor, então, teria que ter esse bom senso? Cabe ao consumidor saber que ele não vai chegar claro lá e vai ganhar um carro? Claro que tem que ter. E a empresa também tem que ter o bom senso. De ser clara na informação. Na informação. De que aquela forma como ela está publicizando aquele produto, então, quer dizer, tem que ter de ambas as partes, né? Essas histórias, professor Taus, elas fazem parte do que eu chamo de o mundo fantástico e da fantasia do marketing, né? Você tem histórias, por exemplo, de uma senhora nos Estados Unidos, num grande supermercado, que ela foi, por exemplo, fazer compras e ela andava com aquele anda já. O supermercado tinha colocado uma placa dizendo não passe, piso molhado. Ela passou, caiu, quebrou o fêmur. Aí chegou a ambulância, tomou conta dela, tal, mas o supermercado foi multado em 25 milhões de dólares porque a ambulância não estava parada no pátio. Demorou meia hora. Mas isso é o desvio padrão, né? A empresa, quando ela é séria, quando ela trabalha com os princípios da área de marketing correto, ela não tem para quê, ela não tem o porquê, né, fazer essa comunicação truncada, errada, mentirosa, ela não tem o porquê. O que às vezes acontece, e aí é uma crítica que eu faço ao modelo de empresa SA, no caso das telefonias, é que as empresas, quando são muito grandes e elas têm os acionistas, elas têm que bater meta a cada 3 meses. E às vezes as pressões de venda, de resultado, de performance, elas são muito grandes. E aí, numa decisão de diretoria, né, não é que se quer enganar, é que se quer dar mais ênfase ao apelo promocional do que o apelo restritivo, né? Eu parto do princípio que a atividade empresarial, ela é uma atividade correta. Ela é uma atividade que visa o bem-estar, não só do consumidor, mas também da própria empresa. Agora, só mais um detalhe, né? O consumidor, ele só vai exercer o papel dele ativo no processo se ele tiver acesso à informação, se ele tiver acesso a fundamentos de educação financeira. Senão, ele não tem nem conhecimento do que está acontecendo na prática de consumo dele. Verdade. Vamos pedir um intervalo, um minutinho aqui para beber uma águazinha, que o debate está bom, e voltamos daqui um minutinho para continuarmos esse debate.
Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Retornamos agora com o programa Educação e Trabalho na TV, onde debatemos o conflito entre o marketing e o direito do consumidor. Estamos aqui com a doutora Cláudia Santos, diretora do PROCON, e o professor Christian Aversky, que é especialista em marketing. Professor Christian, nós estávamos debatendo exatamente sobre aqueles fatos onde a empresa faz uma propaganda e o cliente vai lá e quer usar Os aquilo, casos fantásticos. os casos fantásticos de marketing, né? Pronto, nós estávamos falando sobre o caso daquela senhora que foi no supermercado americano, que ela caiu, quebra a perna, né? E a empresa é multada por não ter uma ambulância à disposição. Agora, isso é um caso, é um desvio do desvio padrão. As empresas, elas se preocupam cada vez mais hoje, né, com a judicialização do consumo. O que é isso? Elas se preocupam com as multas, com a perda de rentabilidade que ela vai ter se ela cometer algum ato, que é um ato que fere o código. Por exemplo, a gente teve uma grande rede aqui no Brasil que vende imóveis, eletrônicos e etc., em São Paulo, que ela fez uma publicidade ao final do ano, comentando que nesse encarte, leve a sala por 10 parcelas de R$ 29,90. Então, a chamada do anúncio era leve a sala. A sala estava com os móveis, com o tapete, com a TV, com o home theater e um ar-condicionado. A foto. A foto. E estava sendo parcelado, era o sofá. Olha aí. Então, um advogado paulista, né, a diarista dele levou e disse assim, o senhor pode me ajudar a comprar porque eu não tenho cartão. Ele disse, eu vou comprar para você. Aí, quando chegou na loja e ele percebeu o encarte que estava dizendo leve a sala, ele disse, eu quero 3 salas dessas. Claro. Claro. Então, lá, pegaram os 3 sofás e disseram, então, aqui os 3 sofás. Não, mas eu quero as 3 salas. As 3 salas completas, né? O processo rolou e ele ganhou. Mas isso é o desvio padrão. Mas as empresas... Mas o desvio padrão de entrar na justiça ou o desvio padrão das empresas fazerem isso? De entrar na justiça. De entrar na justiça, porque de fazer a gente vê todo dia. Mas aí, Tausi, professor Tausi, é o que eu digo a você. Né? A cidadania é diretamente proporcional ao nível de educação e cultura que você tem. Ou que a sociedade tem. Da sociedade tem. A falta de acesso, às vezes, ao próprio PROCON, exatamente receio. Isso. Exatamente. E aí eu digo isso porque eu já ouvi de uma empresa, uma construtora, que eu disse, olha, isso aqui está errado, não sei o que. Se você acha que está errado, você entra na justiça e aí dura 10, 15, 20 anos. As empresas, algumas empresas, elas usam a estratégia que é desestimular o consumidor a ele reclamar dos seus direitos. Os canais de atendimento do PROCON Fortaleza são super acessíveis e a gente disponibiliza cada vez mais canais de atendimento para o consumidor. Tanto através do aplicativo, como através do site. O consumidor hoje ele pode abrir uma reclamação pelo site, participar de uma audiência virtual sem sair de casa, sem sair do trabalho, do órgão. Ou seja, tem as nossas unidades móveis, os PROCONs móveis que estão circulando pela cidade, enfim. E a gente procura passar essas informações para o consumidor para que ele possa reclamar. Agora, cada vez mais o que a gente percebe é que essa estratégia de algumas empresas de estimular o consumidor não está dando certo. Por quê? Porque ela diz assim, olha, não vai dar em nada. Você vai pegar uma senha, vai passar a manhã toda, vai ser atendido no final da tarde. Não é mais assim. Sem contar que agora também o PROCON Fortaleza dobrou a quantidade de guichês de atendimento do órgão. Então, o que é que a gente orienta o consumidor? Exija, reclame dos seus direitos. Que essa história de não vai dar em nada, se um dia existiu, acabou, entendeu? Então, vai dar sim. A gente aplicando as medidas corretivas, que devem ser aplicadas, porque as medidas corretivas, que uma delas é a sanção de multa, que inclusive pode chegar a 11 milhões, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor,
elas também são boas para corrigir aquela medida, aquela prática. A nossa intenção maior não é aplicar, não é. Ao contrário, a gente queria era que não precisasse. Evitasse pelo consumo ou pela prática regular, não evitasse por dificultar o acesso ao direito. Né? E o que a gente verifica é que as boas empresas, aquelas que realmente querem fidelizar o consumidor, porque existem, claro que existem. Isso é uma maioria, viu, Cláudia? Existem. Elas procuram resolver a demanda, tanto em relação ao atendimento imediato da solicitação do consumidor, como também o pós-venda, né? Então, elas procuram resolver aquela demanda do consumidor para fidelizar aquele consumidor. Ora, está cada vez mais difícil você fidelizar um cliente dentro a quantidade de mercado competitivo desse. Então, qual vai ser o seu diferencial? Se você vende o mesmo produto que ele, é a questão da resolução imediata dos problemas que poderão aparecer, porque a questão não é não aparecer o problema, porque pode aparecer, claro, mas é resolver e de forma a contento, não é ficar se escondendo e mandar o consumidor vá procurar os seus direitos. Certamente uma empresa dessa não vai ficar muito tempo no mercado. Doutora Cláudia, eu sempre defendi, eu sou professor de administração e de marketing, sempre defendi que as nossas empresas, elas precisam ganhar dinheiro com profissionalismo. Exatamente. Perfeito. E não enganando o consumidor, sonegando imposto. Nós por anos Adulterando e anos, produto. Adulterando Exatamente. produto. Por anos e anos, nós tivemos uma cultura de ganhar dinheiro voltado para coisa ilegal. Ganhar dinheiro sonegando, ganhar dinheiro adulterando, prometendo X, prometendo e não entregando. Então, eu acho que as empresas têm que começar, e aí parabenizo a prática, o PROCON e outros órgãos. O IDEC é importante. Precisamos começar a cobrar das empresas o profissionalismo. Ganhe dinheiro de forma honesta, legal, agregando valor à sociedade, agregando valor ao seu produto, para que o consumidor compre e se sinta satisfeito com o que ele está cobrando. Eu acho que essa é a boa prática, né? Exatamente. E um consumidor satisfeito, ele tem necessidade de... ele propaga aquela informação. O insatisfeito, ele tem a necessidade de falar mal daquela empresa. Aonde ele chega? Vai comprar lá? Compre, pra você ver. Você não resolve seu problema mais de jeito nenhum. Quer dizer, e aquilo vai se propagando. Então, essa propaganda, que é essa do cotidiano, do dia a dia, ela tem um efeito, né, doutor? Não é, professor? E aí, Cláudia, com esse aumento agora dos sites e das páginas, como Reclame Aqui, nas mídias sociais, aí o consumidor fica mais empoderado. Sim. O que é o consumidor mais empoderado? Me desculpe, no centro da cidade. Não tem PROCON melhor do que as redes sociais. Pois é. Me desculpe. Não tenha dúvida, eu concordo com você. É uma das alternativas que a gente debate nas universidades, né? Que o governo deveria procurar essas empresas, né, que trabalham nas mídias sociais, que são empresas privadas, mas fazer uma parceria. Porque o empoderamento do consumidor significa dizer que ele toma as rédeas do processo de compra. E aí, quando ele toma as rédeas do processo de compra, como diz lá no centro da cidade, ele fica com o pescoço grosso. Ele não aceita muito mais as coisas, não. Agora não existe o excesso... Deixa eu só dar um dado, Tauser, que é muito importante, né? O IDEC fez uma pesquisa no ano passado, ele pegou a pesquisa do IBGE com as categorias de varejo, a parte vestuário, perfumaria, móveis, e fez uma pesquisa com 5.200 consumidores em todo o Brasil, para ver o nível, né, de reclamação que eles teriam se não fosse atendida a reclamação. E, pasmem, né, o nível de reclamação não chega a 25% ainda. Ou seja, um quarto somente dos consumidores brasileiros, eles estariam dispostos a fazer a reclamação se a compra não tivesse dentro da E só fazendo uma ressalva, porque que eu concordo, professor, que realmente é um excelente... agora, não seria melhor do que as redes sociais, do que o PROCON, mas é importante porque é um apoio e outra coisa. São duas coisas, talvez uma só, que a empresa tenha medo. É manchar a imagem. É isso que eu digo. E as redes sociais são mais fáceis, porque a multa, o que ela faz? Já chega com a pena. Exatamente, a multa, o que ela faz? Ela recorre, ou administrativamente vai brigar na justiça. E, a redes sociais são mais fáceis, porque a multa, o que ela faz? Ela recorre, ou administrativamente vai brigar na justiça. E, a redes sociais são mais fáceis, porque a multa, o que ela faz? Ela recorre, ou administrativamente vai brigar na justiça.
E as redes sociais, como ela tem esse poder de compartilhamento de forma imediata... Reverberação. Então, as empresas realmente, elas têm medo disso, e muitas delas